Olá, bom dia, turma 232. A gente começa a nossa aula de sexta-feira. Hoje é dia 25 de setembro, uma manhã bonita de primavera. A gente vai começar a nossa aula falando sobre a Guerra Fria. Nós estamos no segundo encontro, no segundo vídeo, na segunda aula sobre Guerra Fria. Então, quem perdeu a primeira aula, eu vou fazer um breve relato do que a gente viu e vou dizer agora que a gente vai ver hoje a divisão de Berlim, os problemas que Berlim vai enfrentar com a divisão do seu território em duas grandes partes, mas em 4 zonas, em 4 áreas de exploração. E depois a gente vai falar sobre a corrida armamentista e também corrida espacial que a Guerra Fria vai proporcionar. E neste meio, obviamente, a gente vai falar de muita espionagem, vamos passar dois vídeos, né, mostrando como foi a construção do Muro de Berlim e mostrando aí, então, alguns elementos que introduzem a corrida espacial e a corrida armamentista. Certo? Muito bem, então. Vamos recapitular um pouco do vídeo anterior para a gente poder entender esta aula de hoje. No vídeo anterior, a gente observou o que foi a Guerra Fria, como ela começou, né, com duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e a declaração de guerra pelo presidente de Guerra Fria, né? A declaração de inimigo internacional, de perseguição ao socialismo, que o presidente Henry Truman vai declarar no Congresso americano em 1949. Então, com a doutrina Truman, né, os americanos vão se declarar, então, perseguidores do socialismo, né, e vão ter áreas de influência, e vão usar de dois braços, de duas táticas, uma militar e econômica, e a outra de uma tática, digamos assim, de uma escola, né, de uma escola, digamos assim, ideológica para os exércitos mundiais, né? Vamos lá, então. A primeira tática americana, com a doutrina Truman, é de estabelecer uma organização, né? Organização essa que se protege como um cinturão capitalista. Eu estou falando da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Apesar de ser do Atlântico Norte, a gente percebeu que a OTAN, vimos no tabuleiro, né? Que é o Mapa Mundi na aula passada, e quem não viu, vai lá, prof.jairo Brum, no YouTube, confere o linkzinho e vai ver então esse vídeo. Nesse tabuleiro a gente viu que o planeta Terra está dividido. Hemisfério norte, basicamente, os países que estão em guerra, primeiro, né, o capitalismo e o socialismo, e na parte sul deste mapa estão as áreas de influência, ou áreas satélites, tanto do socialismo como do capitalismo. Nós percebemos também que a OTAN tem 2 países, 2 zonas no hemisfério sul, porque o planeta é redondo. Eu sinto decepcionar quem acredita que a Terra é plana, mas a Terra não é plana, a Terra é redonda. E essas duas áreas de influência são a África do Sul e a Oceania, e estão ali cercando aquele imenso bloco vermelho que vimos também, que é o bloco socialista no hemisfério norte. Do lado oriental, então, da Ásia, nós vamos ter o lado do outro pacto, chamado Pacto de Varsóvia, com exceção de uma ilhazinha que vai estar aqui no Atlântico. Esta ilha está no Mar do Caribe, no mar de águas verdes, de estrelas do mar incríveis, num mar onde há uma sonoridade ímpar. Estou falando da ilha de Cuba, certo? Muito bem, então vamos ver que o outro braço econômico, porque esse é o braço político de ação, tanto de uma parte quanto de outra. O braço econômico que vimos na aula passada era os planos Marshall e o Comecon. Plano Marshall, pelo lado norte-americano, lado capitalista, que vai oferecer crédito para os países que quiserem crédito. E que tipo de crédito é esse? Eu reconstruo a tua nação. Deixa comigo, meu nome é Tio Sam, desde que vocês rezem na minha cartilha, desde que vocês sejam capitalistas. Então, basicamente, o Plano Marshall é o oferecimento de mais de 13 bilhões, estou falando de bilhões de dólares para a reconstrução das economias, infraestrutura, enfim, dos países que quiserem ser capitalistas.
Muito bem. E esse oferecimento, inclusive, será para os países socialistas. Mas eles teriam que deixar de ser socialistas e passarem a ser capitalistas. Vendo isso, obviamente, o Kremlin, que é o organismo central, o nerval do socialismo, vai fazer um outro pacto chamado Comecon, econômico, obviamente, que vai também ajudar os países socialistas. E essa guerra, então, queridos, de potências internacionais, ela vai se estabelecer ao longo, né, do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, com muita ênfase no desenvolvimento de tecnologias. E aí a gente está falando de tecnologias de guerra, tecnologias espaciais. E quando eu falo de espacial, eu estou falando de espaço. Pode ser o espaço geográfico, mas também pode ser o espaço sideral. Deixa eu botar aqui que está chegando a Isabela. O espaço geográfico, queridos, a gente viu que estava organizado da seguinte maneira, né? Os países capitalistas, os países socialistas. O espaço sideral é o espaço a ser conquistado. E isso a gente vai ver na aula de hoje. Então, te prepara que nós iremos ingressar no nosso conteúdo de hoje. Peço licença para vocês, para a gente colocar a nossa organização de tela aqui, né? Para nós observarmos a nossa organização de tela. Vamos. Bom dia, Isa. Tudo bem? Desculpa a demora, tudo. Então, como eu falei para vocês, esses aqui foram os países agraciados com investimentos internacionais, investimentos, então, do Plano Marshall. Aí, em seguida, a gente vai ver, então, o quê? A crise de Berlim. É o que faltou na aula passada, né? E o que foi a crise de Berlim? Bom, deixa eu contar essa historinha para vocês. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que representavam, né, os países capitalistas, durante a Segunda Guerra, estavam no mesmo lado que a União Soviética. Vocês lembram muito bem. Nós tínhamos os aliados, nós tínhamos o eixo. Né? O eixo, então, era composto por quem? O eixo era composto pela Alemanha, Itália, né, Áustria. E esses países, entre aspas, perderam a guerra, perderam mesmo. Mas quem mais perdeu a guerra, sem dúvida alguma, foram os alemães, porque os alemães foram invadidos, o seu território foi dominado pelos soviéticos, enquanto os italianos, né, e os nazistas que estavam na França foram invadidos e dominados pelos americanos, né, e os ingleses. Muito bem, e os franceses. Então, os soviéticos, ao invadir a Alemanha, eles vão estabelecer ali uma área de controle, né, velho? Eles vão marchar sobre Berlim, né? Eles vão detonar com os alemães, eles vão cravar a bandeira do comunismo, né, no Palácio Real, velho, de Weimar. E isso vai ser emblemático. E aí tem uma cena de filme que todo mundo já viu, de certa maneira. Se não viram o filme, viram a cena. É uma dica de filme, inclusive, né, para a gente entender esse contexto. Se chama A Queda. Esse filme é um filme que fala sobre justamente a queda de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mas, mais do que isso, essa cena é emblemática porque ela virou um meme. Né? Então, quando, por exemplo, querem fazer um meme do Inter ou do Grêmio, usam essa cena que é quando Hitler está no bunker, né, pé da vida, chama todos os seus generais e começa a xingar todos os generais. Né? Na verdade, essa cena é a cena quase que final do filme, né? Porque quando o exército russo caminha, né, patrola a Alemanha, e aí Hitler não tem outra saída porque ele está encurralado como um rato, assim como ele foi um rato na humanidade. E aí, enfim, a Alemanha é colocada de joelhos pelos soviéticos. Muito bem, então por isso os Estados Unidos, a Inglaterra e a França fazem uma reunião, convocam uma reunião e não convidam a União Soviética, justamente para financiar economicamente a Alemanha. Os soviéticos, governados por um cara que não tinha nada de temperamento, né? O temperamento dele era muito austero, um cara chamado Joseph Stalin, né? Que foi considerado um líder extremamente autoritário, né? Ditatorial, enfim, na União Soviética. Esse cara vai dizer o seguinte: estão de brincadeira comigo. Então,
Se eles estão pensando que eles podem fazer uma reunião para dizer quem é que manda na Alemanha, eu não vou permitir que nenhuma pessoa, nenhum país entre na Alemanha, principalmente em Berlim, e eu vou sitiar Berlim. Velho, ele fechou Berlim. Então foram criados aí espaços que são chamados de corredores aéreos até Berlim. E chegaram num consenso de criar áreas de influência e dividir a capital da Alemanha. E que áreas de influência são essas e que divisão é essa que vão fazer da capital alemã? Justamente, queridos, nós vamos ter... Deixa eu deixar aqui. Nós vamos ter a criação dessas áreas de influência, a divisão da Alemanha em duas partes, mas em 4 áreas. Vamos ver. A primeira parte, então, é RDA, República Democrática Alemã, que ela é na área oriental. Se é oriental, queridos, é esse lado de cá, é a área soviética. RDA é soviética, é a República Democrática Alemã na Alemanha Oriental Soviética. E foi criado deste lado de cá, dividido em 3 partes. Zona francesa, zona inglesa e zona americana, a RFA, que é a Alemanha Ocidental. Está para o lado do Ocidente, né? Então, essa divisão entre Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, RFA e RDA, isso vai ser emblemático. Por quê? Isso vai gerar um problema tremendo para as pessoas que moram na Alemanha. Principalmente para as pessoas que moram do lado democrático, que é o lado soviético, e do lado federativo, que é o lado capitalista. Por quê? Imaginem vocês que serão separadas pessoas que são amigas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no outro lado vai perder o emprego. Uma pessoa que tem vínculos, que tem uma noiva, né, que tem que o marido estava trabalhando, ou, velho, parentes, avó que moram do lado ocidental, não vão mais poder ver, né, os seus netos, os seus filhos do lado oriental, e assim por diante. Então, essa separação física vai ocorrer por quê? Olha, bom, nós vamos ter um momento muito tenso, né, do desenvolvimento tecnológico e social, e aí vamos relembrar algumas características importantes, né? Por exemplo, os ocidentais, que são os capitalistas, vão desenvolver que a gente falou sobre o bem-estar social, mas principalmente o consumo. E o consumo, ninguém vai consumir algo, por exemplo, que não estiver a fim de consumir, ou que achar feio. Ou que seja igual. Ninguém fica consumindo e comprando coisas iguais, né? Então o capitalismo, ele é um lance louco porque ele vai sempre criar coisas diferentes para que tu possa consumir. Então nós vamos ter aqui, e aí eu vou fechar um pouco aqui para a gente falar sobre isso, nós vamos ter aqui nessa divisão do que é Ocidente e do que é Oriente, os ocidentais, né, fazendo o quê? Desenvolvendo uma indústria extremamente consumista, né, que as pessoas possam, então, encher os olhos para consumir, e vamos ter o capitalismo investindo muito dinheiro na zona, né, ocidental da Alemanha. E por que eles vão investir muito dinheiro? A gente viu ali 1 bilhão e 398 milhões de dólares vão ser investidos. Ora, porque ali, na área ocidental, aquilo ali é a vitrine do capitalismo, principalmente para os socialistas verem. Né? Então, esta vitrine capitalista, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser bem montada, ela tem que ser bem estruturada. E isso é importante vocês perceberem. Por quê? Ninguém vai comprar alguma coisa numa vitrine que tiver uma coisa horrorosa, uma coisa feia. Então, tudo que for investido nessa área aqui, justamente vai instigar essa outra área para que tenha melhor. E aí, o que vai acontecer? O lado leste, que é o lado soviético, é o lado oriental, nós vamos ter uma outra perspectiva sobre consumo. O consumo no lado oriental não é individual, o consumo é coletivo. O bem-estar é social.
Não tem uma coisa da diversidade, do ter para ser. Todo mundo é igual. Então, não vai ter 500 mil pares de tênis, 670 mil tipos de camisa, 490 milhões de tipos de caneta para que tu consuma no lado leste oriental. Porque isso não tem lógica para eles. Né? Os caras visam o quê? O desenvolvimento educacional, então todo mundo estuda e é gratuito, porque é o Estado que fornece a educação. Né? Todo mundo tem saúde e é gratuita, porque o Estado fornece a saúde. Todo mundo come, porque é importante, mas também não tem essa diversidade com 400 tipos de pepino, né? Que tu chega no supermercado e tem que procurar a melhor marca, a marca mais barata. Não. Lá é tabelado, velho. É pepino, é o pepino. Vai lá e pega o pepino. Né? Então, tu tem muito investimento em educação e tecnologia. E é um bem-estar geral. Bom, as pessoas, então, iludidas, obviamente, com toda essa diversidade, vão começar a migrar de Berlim do leste para o Berlim do oeste, ou seja, sair do Oriente, sair do mundo da RDA e ir para a RFA, né? Migrar para o lado capitalista. E, principalmente, as pessoas mais, digamos assim, desenvolvidas, com uma mão de obra mais técnica, né? O capitalismo, alguém poderia perguntar, professor, mas o capitalismo não tinha universidades também? Não tinha investimento em educação? Sim, tem, mas é um investimento como nós temos hoje, né? Ou seja, quem é que está estudando agora? Não, quem é que está aqui na sala de aula? Né? Olha só, nós temos hoje na sala de aula 6 alunos. 6 alunos estão estudando. Nós temos na nossa sala talvez 25, 26 alunos. Então, 20 alunos, 20 não estão aqui na sala de hoje. Mas não estão por quê? Ou porque tem problema técnico, passei internet, porque deu o vendaval, choveu, caiu poste, um caminhão do lixo levou o poste da internet, ou porque o pai e a mãe estão usando os computadores em casa e tem só um computador, ou porque o telefone quebrou, ou porque o plano não foi pago, mas todos têm acesso a essa aula. Seja agora, online, ou seja depois, né, offline, porque essa aula está sendo gravada e ela está no prof.jairbrum YouTube, que vai ter um link lá na Iônica. Então essa pessoa vai poder acessar. Agora, vejam bem, este aluno, que é você, que é o teu colega que não está aqui hoje, é uma exceção. É uma exceção. Porque a maior parte dos alunos do terceiro ano do ensino médio do país não estão tendo acesso à educação. E nós vamos ter o quê? O Enem. Né? Isso é o quê? Desigual. Certo? Isso é completamente desigual. Ontem, o ministro da Educação disse que o problema não é dele. O problema é se esses alunos não têm internet, se não têm educação, não é dele, ministro. O problema é do país. Vem cá, então. O que ele está fazendo lá se ele está governando a pasta da educação? Ele está governando a pasta da educação do país, né? Então, quer dizer, o cara simplesmente jogou a culpa, o problema, para os estados e municípios. Mas e a União, né? E a União Federal? Né? Quer dizer, então vejam bem, não é igual. E o capitalismo é isso. O capitalismo, se alguém almoçar agora ao meio-dia, e vocês vão almoçar, que eu sei, se vocês almoçarem quando estiverem dando uma garfada, eu vou pegar aqui minha colherinha, quando estiverem dando uma garfada, podem apostar o que quiserem. Tem centenas de milhares de pessoas no Brasil que não vão estar almoçando, porque isso é o capitalismo. O capitalismo é um sistema desigual. Então, esta lógica era a lógica, por exemplo, para a captação das tecnologias do lado oriental. Porque como lá todos tinham educação gratuita e de qualidade, os caras então buscavam esses grandes técnicos, as pessoas mais inteligentes, e cooptavam para o lado capitalista. Para impedir isso, então, o socialismo, o lado leste, vai construir um muro, que vai ser chamado de muro da vergonha, porque é um muro que separa essas pessoas, separa os estados, separa, né, fisicamente, né, e ideologicamente também as sociedades. Então vamos ver agora um videozinho em português de Portugal, tá? Então vamos ver esse videozinho que mostra imagens, né? O texto não é tão importante, mas mais para vocês verem as imagens, né, deste momento histórico. Vamos nessa. Tudo bem aí? Estão me escutando bem? Posso colocar o vídeo?
Sim, prof. Beleza, então, vamos nessa. Opa, aqui. Deu problema. Vou de novo. Aí. Eu saio daqui, né, para não ficar estragando o filme. Não queimar o filme. Foi. No início dos anos 60, 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, vivia-se em plena Guerra Fria. Berlim continuava dividida em 4 setores desde o fim da guerra, mas de facto eram apenas 2 blocos, o de oeste e o de leste. O lado do crescimento económico e da modernização em marcha e o lado cinzento, mesmo obscuro, da RDA, com um baixo nível de vida. Os soviéticos cansaram-se de ver fugir milhões de alemães do seu paraíso comunista. Para acabar com a hemorragia, como foi justificado na época, construiu um muro da vergonha, não de proteção, mas para impedir que os cidadãos continuassem a fugir para a liberdade. O projeto foi desenvolvido em segredo e a construção apanhou os berlinenses de surpresa no dia 13 de agosto de 1961. Soldados e polícia militar estiveram lado a lado de milhares de operários destacados para bloquearem as ruas e vias férreas. As tropas soviéticas estavam preparadas para o combate e concentraram-se junto dos postos fronteiriços dos aliados. Numa noite, o arame farpado separou brutalmente a cidade das famílias e os amigos. Os prédios limítrofes foram integrados nas barreiras, com as portas e janelas tapadas a cimento e pedra. O muro era um complexo dispositivo militar, que na verdade era constituído por 2 muros de 3,6 metros de altura, separados por um espaço vazio que podia ir de 5 a 200 metros. As vigias eram ocupadas permanentemente por 302 militares com dispositivos de alarme, mas ainda estavam destacados 14.000 guardas de fronteira com ordem para atirar a matar e 600 cães de polícia. Morreram 136 pessoas a tentar passar o muro. Os soldados da RDA bateram 97 e da Sigman foi a primeira a deixar a vida. Feriu-se mortalmente no dia 22 de agosto ao saltar da janela do prédio em que vivia. Winfried Freudenberg foi o último, no dia 8 de março de 1989, alguns meses antes da destruição, quando tentou sobrevoar o muro num balão. No início dos anos 70, o processo de separação ainda foi reforçado. Cerca de 60.000 minas foram colocadas na terra entre os 2 muros. Ao longo da década de 80, foram retiradas depois da condenação internacional ao governo da Alemanha de Leste. Muito bem, então vimos aqui que foi que aconteceu em Portugal, de português de Portugal. Espera aí, deixa eu tirar o... senão vai começar a tocar de novo aqui embaixo. Muito bem, então, gurizada, a gente viu as imagens, né? Imagens do terror que é as pessoas querendo chegar, né? Querendo atravessar o muro, e o muro vai ser, então, desconstruído, ou se vai ser demolido nos anos 80. A gente vai ver isso, né? Daqui a pouquinho, a gente está chegando aí nesse momento, quando as Alemanhas vão se unificar. Vocês poderiam perguntar para mim, né? Mas eu me adianto a vocês e já vou dizer a vocês, já vou eu mesmo perguntar e eu mesmo responder para vocês o seguinte, olha só. Professor Jairo, olha só como é possível a Alemanha ser um país importantíssimo hoje na Europa, um país extremamente importante na comunidade econômica europeia, porque é um país que tem Angela Merkel, tem desenvolvimento de muitas marcas legais, né? Tem desenvolvimento técnico, é muito poderoso militarmente. Como é possível isso, né? Sendo que a Alemanha, professor Jair, a gente viu, ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, né? Ela foi completamente destruída pela crise de 29, ela perdeu a Segunda Guerra Mundial, que a gente acabou de ver, né? E ela ainda sofre a invasão de tropas soviéticas, né? Do mundo capitalista e do mundo socialista durante anos, a segunda metade do século XX. E como é possível isso? Excelente pergunta. E eu vou te dar a resposta, gurizada. Os alemães vão ser essa área de intensos investimentos em tecnologia, intensos investimentos em educação, em infraestrutura, em desenvolvimento. Durante muito tempo, tanto o socialismo como o capitalismo vão agir dentro da Alemanha e fazer todos os investimentos possíveis para mostrar para o outro e para o um
o que era o melhor. E isso, obviamente, fica como legado para os alemães. Os alemães vão aproveitar esses desenvolvimentos técnicos e científicos e vão ser um país, né, que vai ter um índice de desenvolvimento humano muito importante. Né? Ele vai aproveitar este momento para ser o país que é hoje. Certo? Deixa eu ver aqui, alguém fala comigo. Professor, Fala. quando começa a reavaliação de história? Já até marcado, tem que olhar na iônica. Espera aí. A reavaliação do primeiro trimestre? É. Deixa eu ver aqui. Tá. Dia 2 de outubro, André. Tá bom. Tá? Então vamos nessa. Vimos aqui e vamos ver o que acontece então, gurizada, na corrida armamentista. A corrida armamentista é isso, né? O processo, então, pelo qual se busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Então, tanto o capitalismo como o socialismo vão desenvolver técnicas, vão desenvolver armas, vão desenvolver tecnologias, né? Vão desenvolver a espionagem, né? E lembrando que a espionagem, até hoje, ela é usada pelos estados, né? Até hoje, a espionagem é um grande instrumento dos estados internacionais, obviamente, para saber sobre tecnologia, sobre vantagens econômicas, né? Para se colocar no mercado. Então, algumas empresas internacionais ou multinacionais vão usar espionagem. Né? Então, quer dizer, isso tudo significa poder, né? Ter as informações e ter informações significa poder. Estabelecer o poder, o controle sobre essas outras demandas, né? Sobre esses outros países. Então, quanto mais o aparato de defesa fosse desenvolvido, né? Quanto mais armas eu tiver, mais o inimigo vai ficar com medo disso. Nós vamos ver, então, a corrida armamentista de 1950 a 89, quando a Guerra Fria de fato termina, nós vamos ver que os Estados Unidos vai levar certa vantagem até 1960. De 1960 em diante, vejam que aí os estados soviéticos eles vão ultrapassar em número de ogivas nucleares os Estados Unidos. Ou seja, este momento de 1960 a 1989 vai ser um momento de muita tensão internacional. Ora, por quê? Se acontecesse um enfrentamento entre os Estados Unidos e a União Soviética, gente, provavelmente nós não estaríamos aqui conversando com todas essas tecnologias que a gente tem, né, de informação. É porque, velho, uma guerra mundial ia botar fogo na Babilônia, entendeu? A gente não ia existir. E isso, obviamente, ainda bem que não ocorreu. Houve um bom senso, inclusive acordos nucleares para não produção de mais bombas atômicas, né? Muito bem. E por que aqui é importante a gente olhar este gráfico de desenvolvimento? Né? Vejam que os Estados Unidos ficou um pouco para trás em 89 e o Estado soviético ultrapassou. O intenso investimento em desenvolvimento tecnológico vai fazer com que os soviéticos deixem de investir no desenvolvimento comum, social, e isso, então, vai fazer com que o socialismo enfraqueça, né? Não tenha pernas para acompanhar o desenvolvimento humano, né, que o capitalismo vai proporcionar, de certa maneira. Né? Então, esse mapa conceitual do desenvolvimento armamentista nos leva a crer isso, né? nos apresenta isso. Então, os Estados Unidos na corrida espacial e a União Soviética, que é um desenvolvimento técnico também, né, vão disputar o poder tanto das armas, né, quanto na tecnologia diversificada. Como, por exemplo, a tecnologia do GPS ou do telefone móvel, né? Todas essas tecnologias de informações da temperatura, de tempo, né? de oscilação geográfica, então das placas tectônicas, tudo isso, cara, vai ser uma corrida muito maluca. E o Estado soviético vai sair na frente. Em 1957, os soviéticos vão lançar o primeiro satélite artificial no espaço. O nome do satélite é Sputnik.
né, que vai com uma cadelinha ainda, com uma cachorrinha chamada Laika para o espaço. Né? Esse satélite, Sputnik, foi o primeiro satélite da humanidade a ir para o espaço. Ele servia também para as tecnologias militares, né, soviética. Ele leva o mesmo nome da vacina contra o Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Rússia hoje, que é Sputnik. Né? Só para constar. Os Estados Unidos, em 58, um ano depois, lança o Explorer 1, que também é um satélite. Em 61, 3 anos depois, o primeiro homem vai ao espaço sideral. Esse cara se chama cosmonauta, então o Estado russo chama cosmonauta, o cara chama Yuri Gagarin, não, os soviéticos vão mandar, e os americanos vão mandar astronautas, que são os caras que vão chegar com Apollo 11, né, ao espaço, principalmente vão pisar na Lua. O homem chega à Lua em 1969. Veja, então, que esses avanços espaciais vão ser importantíssimos também para a gente entender este momento. Agora aqui eu tenho um videozinho sobre da Cinemateca Brasileira. Se alguém quiser se interessar e quiser entrar no site da Cinemateca para ver outras imagens, né? Cinemateca é uma biblioteca do cinema nacional, né? Da TV e de filmes, né? Então vejam aqui algumas imagens importantes sobre esse momento, né, da corrida espacial e armamentista. Cinemateca Brasileira. Só um pouquinho que deu problema. Vou de novo. Isso acontece com as A Terra estava dividida. O próximo passo era a conquista do espaço. Começava a corrida espacial, que levaria o homem à Lua. Enquanto as potências exploravam o universo, o mundo acompanhava tudo pela TV. Claro que o Brasil não ficou de fora. Uma câmera menor será colocada na superfície lunar para mostrar Conrad e Dean recolhendo amostras lunares. As imagens captadas serão enviadas à Terra e de Houston, Texas, distribuídas para as cadeias de televisão, que por sua vez levarão aos lares de todo o mundo os detalhes de mais um gigantesco empreendimento da humanidade. Os astronautas foram os heróis da época e se tornaram verdadeiras celebridades. Esse aí, por exemplo, é o John Glenn, conversando com o presidente americano John Kennedy. E esse é o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Ele fez sucesso até aqui no Brasil. Todos estes são registros fundamentais de uma época em que a humanidade sonhou conquistar o espaço. É o audiovisual ajudando a escrever a história. Assista mais filmes sobre esse momento histórico no acervo da Cinemateca Brasileira. E ele no sai, flutuando livremente a princípio. Então, gurizada, esta aula foi a aula de hoje, né, sobre a Guerra Fria, sobre esses elementos. Deixa eu fazer aqui uma foto para fazer a chamada. Está terminando a nossa aula. Eu agradeço a presença de todos. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Se por um acaso vocês puderem, avisem os colegas que tem este trabalho para ser feito, que é o trabalho do segundo trimestre, a prova de reavaliação. Eu também passei aqui. Não entendeu? Me pergunta lá na Iônica. Me pergunta na próxima aula, anota as suas dúvidas. Tenha um excelente fim de semana, um beijo, se cuidem, tchau. Para ti também, senhora. Tchau. Tchau, Sor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.